Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Meninas, vocês já bateram o roteiro? Vamos hidratar a garganta antes de começar? Já, vamos. Tudo certo chegando aqui. E hoje temos um convidado especial. Olha, eu sou suspeita pra falar porque lá em casa só dá bebarril. Eu adoro, Ari, sempre tomo. Eu não conheço ainda, gente. O que tem aí que vocês gostam tanto assim? Não, eu amo chá, né? E o chá da Bebarril eu gosto porque, além de muito saboroso, ele é 0 calorias, 0 carboidratos, 0 açúcares. Perfeito. Muito delicinha. Ele é muito delicinha, é por isso que eu bebo sempre. E eles têm uma linha super completa, assim. Esse é o meu predileto, mas tem outros sabores super gostosos também. Tangerina, enfim, eu esqueci. Mas no Insta deles, que é @bebarril, tem todas as informações. Eu vi, tem vários sabores, 6 opções, né? Tem gente que acha que chá precisa ser de camomila, aqueles que a vovó fazia pra gente. Não. Agora esse aqui geladinho é delicinha. E eles são super refrescantes também, né? Super. No calor eu faço até uns drinkzinhos com ele, fica uma delícia. Fica mesmo, fica mesmo. Hoje não tem Então, saúde. Tem episódio. Saúde, vamos pro episódio. Protagonistas. O podcast é apresentado por Ariane Lobo Edilene Ribeiro E Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou Edilene Ribeiro e aqui comigo estão Ariane Lobo e Paloma Mina. Oiê! Antes de contar quem é a nossa convidada, quero pedir pra você dar um joinha nesse episódio e seguir o nosso canal no YouTube. Ou, se você tá escutando pelo Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente e segue o nosso perfil. Outro perfil que a gente tem também é no Instagram, que é onde são todas as pessoas do mundo. Você pode seguir a gente lá no @protagonistas.podcast. Lá você confere os cortes dos episódios e também pode interagir com a gente, mandar perguntas pras nossas entrevistadas. Um perfil, assim, uma delicinha de perfil. Bom, agora vamos à apresentação, que a nossa convidada de hoje, ela é, assim, uma desbravadora corajosa do mercado financeiro. Há 13 anos atrás, ela foi pioneira e fundou uma empresa, a primeira empresa no Brasil, especializada em Recovery Store. E assim, se você não está entendendo nada, fica tranquila, fica aqui nesse episódio que a gente vai te explicar. Focada na inovação, ela também é sócia executiva de uma fintech, que ela também vai explicar o que é, de negociação de dívidas, a UFA, que tem a proposta de aliar sentimentos com a renegociação de dívidas e de quebra garantir cashbacks. E em uma entrevista para Isto é Dinheiro, contou que chegou a ser promovida sem aumento. Percebeu que não seria melhor remunerada que um homem e, a partir daí, resolveu empreender. Ela quebrou padrões no mercado financeiro e deu nome, inclusive, nas páginas da revista Forbes. Uau. A nossa protagonista de hoje é Ana Paula Pisanesi. Tô amando você aqui. Sabe por quê? Porque você é dona e proprietária de uma fintech, que você trabalha com soluções financeiras. Eu sou uma pessoa que eu falo de Pix o tempo todo, tô, tipo, tentando atrair. Você já é uma pessoa que a sua empresa, o seu negócio é receber Pix. Olha que coisa maravilhosa. Você já tá há muitos passos na minha frente, já. Veja só que coisa. Ana, começa contando pra gente o que é fintech e o que é Recovery Score. Tá bom. Fintech tá fácil. Fintech é associação de uma empresa que trabalha com o mercado financeiro do FIM e com tecnologia, do TEC. Então, a fintech utiliza da tecnologia para escalar o seu produto, o seu serviço para os consumidores finais. Deu para entender? É uma empresa totalmente digital, uma empresa, né, que trabalha... Não necessariamente é totalmente digital, mas usa muito tecnologia. Ah, legal. Usa muito. Então, ou ela vai trabalhar na venda do produto através do digital, ou por trás dela, para operar, ela utiliza muita tecnologia para desenvolver seus produtos financeiros. Então, tem esses dois aspectos principais. Legal. Na maioria das vezes, é a associação dos dois, né? Usa a tecnologia e vende isso no digital. Sim. Perfeito. Agora, E o o Recovery Recovery Score. Score. Pelo amor de Deus. A gente treinou pra falar. Tá vendo? Vocês estão Recovery Score. muito decoradinhas. É sexy, né? Vamos lá, Recovery Score. Recovery é de recuperação. Score é uma pontuação. Então, é a pontuação de recuperar. Recuperar o quê? Dívidas.
Então, quando você vai lá, quer comprar um carro, o vendedor olha no sistema e vê qual é o seu score de crédito, quanto você tem poder, pontuações para comprar aquele determinado bem. O Recovery Score, ele já comprou, deu ruim, ele não pagou a dívida, então ele está lá naquela estágio dos 70 milhões de CPFs inadimplentes no Brasil, e daí a empresa precisa desenvolver um método de acionamento dos devedores. Então, o Recovery Score é o potencial do devedor pagar a dívida que ele já contraiu. Deu para entender? Deu. É mais ou menos por aí. É diferente a gente até teve essa dúvida no começo, que é diferente do score que a gente consulta, CPF normal. Exatamente se eu isso. entendi direitinho. O score que a gente conhece é a chance de um banco, de alguém te dar crédito, que é bastante corda pra você se enforcar e parar no Serasa. Mais ou menos por aí. Beleza. O Recovery Score é quando assim, você já se lascou. Já deu ruim. Você já tá lá Porque pensei uma palavra que eu não posso usar. Você já tá lá, assim, na sala dos devedores do Brasil, que tem 70 milhões de pessoas. Tá vermelho. Tá vermelho. E aí, esse sistema aqui do Recovery Score olha pra todos aqueles pobres, inadimplentes, aquelas pessoas que estão tudo devendo, e faz uma análise e fala assim, aquele tem chance de pagar. Do potencial dessa pessoa Do pagar. potencial. É isso. Exato. Assim, a gente... no Brasil, infelizmente, acho que na América Latina como um todo, a gente não tem educação financeira. Então, a entrada e saída da dívida é algo recorrente na vida de todo mundo, das famílias, geral, né? E aí, você analisa, essa pessoa que está devendo agora, ele não é um devedor, ele está devedor. E daí o Recovery Score olha isso. Que confortante. Dá um conforto no coração que ela falou, todo mundo. Eu já fui devedora. Olha lá, gente, tá vendo? Você que tá com o nome no Serasa, você não é um devedor. Você não está sozinho. devendo. Você não Exato. está sozinho. Porque provavelmente também alguém te deu um crédito que não devia ter te dado. Também acho que é isso. Também E, gente, tem, tá isso relacionado ao é potencial. independente de classe social. Sim. Né? Não A pessoa tem. que tem muito Principalmente dinheiro, ela também pós-cenário deve, pandêmico, né? Muito. Principalmente depois Não, do aumentou cenário muito o índice de inadimplência. As pessoas perderam o poder de compra, o poder de consumo. A primeira coisa que elas fazem é parar de pagar o cartão de crédito, elas entram no cheque especial. Por quê? Porque a necessidades de primeiro consumo é sobreviver, é se alimentar, deixa para lá o cartão de crédito. É pagar a luz, a internet, né? Exato. Então, o que E é ela necessário entra para numa sobreviver? Natal sim. bola de neve, né, Ana? Porque assim, num primeiro momento é isso, focar no que é necessário. E aí entra naquela bola de neve dos juros altíssimos dos Exatamente bancos isso. tradicionais, né? E aí deixa a coisa rolar até chegar num negócio gigantesco e aí que você entra, né? Exato. Aí a gente presta normalmente esse serviço para a empresa, para a instituição. Ela vê aquele monte de clientes inadimplentes e ela olha assim, ela fala, tá bom, quem tem potencial aqui de pagar? Como que eu vou ofertar? Como que eu farei uma oferta de negociação de dívida para aquela pessoa que caiba no bolso dela? Então, o Recovery Score ajuda em toda essa estratégia, que no final do dia, uma boa estratégia vai ajudar o cliente dela, vai ajudar o consumidor final. A ter uma proposta mais personalizada, condizente com a realidade dele. Então, tem toda uma estratégia por trás para a empresa. Não perder o vínculo com o cliente dela, porque ele vai pagar a dívida uma hora e ele vai poder consumir de volta naquela marca. Então, o Recovery Score ajuda a estruturar para a empresa toda a estratégia com o consumidor dela. Nós, pessoas aqui. Então, Perfeito. então a sua empresa é voltada para empresas, tipo assim, se o consumidor final quiser entrar lá hoje para Pra pagar o que ele deve. Essa que ela fundou há 13 anos, 13 que ela anos. é pioneira. Não, vamos tá. com calma. Vamos- Vamos contar a história dela, a gente já chega lá. Exato, a Tá gente bom. vai chegar Fiquem nessa. aqui, Fiquem chega aqui. lá. É, Fique conosco, de repente, no final do dia, você não Quero tá nem contar a devendo sua nada. trajetória Fica aqui. Fica aí, que você vai sair, vai tirar o seu nome da boca do sapo. Quero muito falar sobre a trajetória da Ana aqui, que tem a sua vida, Ana, em números, ela sempre esteve presente na sua trajetória, né? Você é formada em administração, comércio exterior, e eu imagino que este seja um cenário machista, que descredibiliza a autoridade das mulheres, com números, inclusive, né? De que mulheres sabem lidar com números, e muito bem. Antes de começar a empreender, como foi a sua jornada de trabalho? Como foi a sua vida profissional antes de começar a empreender? Desculpa, é interessante isso porque
eu entrei no mercado financeiro muito mais pela oportunidade do que pelo foco. Era onde eu consegui um emprego, né, na época. Sim. E aí eu fui desenvolvendo a minha carreira. Antes de eu começar a empreender, eu trabalhei numa empresa onde eu enxergava que essa empresa estava me dando muitas oportunidades. Achava incrível todas as oportunidades me dadas, então cada vez mais eu tinha mais e mais responsabilidades, mais e mais equipe. Eu estava já há uns 4 anos, eu já era diretora dessa empresa. Eu fui a primeira diretora mulher dessa empresa, uma empresa de 5 mil funcionários. Quando eu digo que ela quebrou padrões, vejam só. E sabe o que é interessante nessa época? Eu acho que hoje em dia a gente faz um trabalho muito legal, que é falar sobre o tema o tempo inteiro, né? E mostrar para a sociedade a diferença que tem de posicionamento e de oportunidade para as mulheres no mercado de trabalho, em tudo, na verdade, né? Só que lá atrás, esse cenário, 10, 15 anos atrás, era completamente diferente. E eu nunca vivi um ambiente machista dentro da minha casa. Eu demorei muito para perceber que eu estava numa caixinha de desprezo, de menosprezo, e de não me pagar por aquilo que eu valia. De não valorização, né? De não valorização. E é difícil, né, há 15 anos atrás, você enxergar isso. Não, imagina, eu não enxergava. A gente vai só... Era só grata. Você quer trabalho? Eu vou te dar mais uma área. Venha. Nossa, quantas oportunidades, né? Só oportunidade. Essa empresa, ela viu que eu posso ter potencial. Então, ela sugava a minha alma, a minha vida. E tudo bem, se você é pago por isso. Exatamente. E tudo bem. E daí, eu até estava brincando, eu dirigia o meu carrinho popular, sem direção hidráulica, saindo de Guarulhos, indo lá para o centro de São Paulo, sem ar-condicionado. Só que o diretor, na mesma posição que eu, ia de BMW. Gente, não sou uma pessoa invejosa, mas a conta não fechava. Exatamente. Não é uma questão de inveja. Não é uma questão de inveja. Um trânsito, né? Uma questão um trânsito, assim, de 2 horas, 4 horas entre ir e voltar, né? Exato. Todo dia, assim, sem direção e sem ar, não é uma questão de inveja. E com né? certeza você performava e tinha uma carga de trabalho talvez enorme. bem maior. Não, e só deixando Enorme. claro que, assim, o que você está comparando é porque eram pessoas com o mesmo Com o cargo, mesmo nível, mesmo né? nível de cargo. E com um detalhe, a minha posição era diretora de planejamento estratégico. Era a minha área que era responsável pela estratégia da empresa inteira. Equipes em 3 unidades de negócio. Então, eu ficava me deslocando entre alguns estados. E não ganhava por isso. Mas demorou para ter esse, sabe? A hora que eu tive essa luz, né? Falou, pera, eu vou confrontar, eu vou conversar com o meu chefe, que na época era vice-presidente da empresa. E até tomar essa decisão é difícil, né? Não, demorou muito, Sendo porque também mulher. tem outro detalhe, eu era nova demais. Quantos anos você tinha? Uns 24 anos. Nossa, no auge do colágeno. Ai, tendo que, né? Eu não precisava nem de cafeína para sobreviver nessa época. Era bem tranquila a vida. E daí eu fui confrontar ele e falei, viu, fulano, é assim, eu acho que eu mereço mais. E ele falou, viu, Ana Paula, eu também acho, mas a gente tem um problema aqui. Se você começar a ganhar a mesma coisa, eu resolvo o seu problema, mas eu arranjo um monte de outros. Oi? Falei, como Oi? assim? Mas o que tem a ver o meu salário com os outros? Por que eu não posso ganhar mais? E isso me tirou completamente da zona de conforto que eu achava que eu me encontrava. E foi nesse momento que você decidiu empreender, Ana? Foi exatamente nesse momento. Foi interessante porque faziam pouquíssimos meses que eu tinha sido promovida a diretora. Então, até então, eu era gerente e daí eu tinha passado para um cargo de direção. E eu pensei, quer saber de uma coisa? Conversando com essas minhas amigas, isso não é uma realidade minha, é uma realidade do mercado como um todo. E não adianta eu trocar 6 por meia dúzia, eu preciso fazer diferente. Ninguém entendeu nada. Você sendo promovida e, tipo, não quero. Não, o que acabou acontecendo é que eu me demiti pouquíssimos dias depois da minha promoção. Ninguém entendeu absolutamente nada. Nada. Meus pais ficaram em choque. Eu fiz um phase-out grande, fiquei nessa empresa ainda 6 meses. Ainda foi legal, hein? Fui legal, saí, mudei, fui morar em outro lugar pela empresa para fazer a passagem de bastão para outro diretor. Você foi bem legal. Fui bem legal. Muito legal. É porque você, de qualquer forma, você tinha um sentimento de gratidão. Eu acho assim, sempre tem situações que não são legais. Nenhum universo empresarial é perfeito. Esse, obviamente, era um ponto que me pegou bastante.
Mas ainda assim, sempre tive um espírito de gratidão, de ter permitido ter a carta branca para fazer acontecer, para entrar em várias áreas. Eu tive um aprendizado, uma bagagem que serviu muito para minha carreira de maneira geral. E eu era grata a isso. Não era uma única coisa que faria eu jogar todo esse universo no lixo. Então, acho que às vezes a gente precisa ponderar, né? Tiveram coisas boas, obviamente, né? Não foi de graça. Eu trabalhei por aquilo e eu conquistei aquela posição e aquela confiança. Mas e daí, né? Poderia nunca ter tido essa oportunidade. E então, eu fiz um phase-out grande de 6 meses, fui passando bastão. Enquanto isso, eu já estava numa marcha um pouco mais desacelerada, porque eu era insana trabalhando. E para quê? Para construir a minha empresa. Sim. Minha empresa, minhas regras. Esse processo já estava rolando. Começou a rolar. Na verdade, a minha primeira empresa, Virtue, era uma ideia que estava engavetada, que eu tinha tido 2 anos antes, e que eu comecei a fazer de uma maneira muito incipiente. E quando isso aconteceu, eu falei, isso não vai sair do papel se eu não focar. Eu tenho que escolher uma coisa. Eu fico aqui nessa zona desconfortável, porém segura, ou eu vou para um universo onde eu vou criar minha própria zona, confortável ou não confortável. Porque empreender dá muito esse sentimento, né? Na hora que você realmente vai fazer um mergulho, né? Que você tem que deixar o que tá ali garantido, né? Garantido, né? Exatamente, entre aspas. Mas uma estabilidade até para uma instabilidade total, né? Totalmente, montanha-russa. Porque daí você tá ali à mercê de vários aspectos que não é só o seu profissionalismo, a sua dedicação e a sua capacidade, sua entrega. Você tá à mercê de mercado, de diversos fatores. E ali eu falei, para tudo na vida, ou você vai e foca, ou você vai fazer 2 coisas meia boca. E daí foi quando eu falei, não, essa é a hora, eu vou focar na empresa, vou focar na ideia. E daí eu comecei a desenvolver a empresa, fazendo o phase-out, e lancei a Virtue no mercado. E aí foi da Virtua, quantas empresas você já teve? A Virtue foi minha primeira empresa. Tá. Essa daí eu dei eu vendi ela, e depois eu fundei mais outras 3 que continuam na ativa, que é a Tróquia, a aquisição de um fundo de investimentos, que é o Rio Bagi, e o UFA, que é o New Baby, é a empresa que eu sou CEO e tenho trabalhado. Que faz o olhinho brilhar, né? Amo. Ou seja, temos uma super empreendedora aqui. Uma empreendedora serial, né? Olha, não sei se é serial, mas eu sou... Tô gasta nesse mercado. A UFA, essa que é a menina dos olhos, ela desenvolveu a primeira inteligência artificial com reconhecimento emocional interativo no mercado financeiro. A gente nunca tinha ouvido essa expressão até a gente te convidar para vir aqui no episódio. Pesquisar bastante sua vida, tem muita coisa. E a inovação é um foco com um viés totalmente humano, né? Exato. É muita tecnologia, mas sem esquecer que por trás de cada celular tem um ser humano com as suas emoções. Explica pra gente como que funciona e como que você chegou nessa ideia, nesse formato, e o quanto isso é um diferencial pro seu negócio. Perfeito. Eu acho que toda a construção, ela não vem só do UFA, ela vem de todo o mindset que sempre me carregou em todas as empresas, todos os lugares que eu passei, que é as pessoas precisam estar no centro de qualquer solução e de qualquer produto. Ponto. A partir daí, e não é só figurativo, as pessoas estão no centro e você não faz nada em relação a isso. É real, as pessoas estão no centro. A partir daí, como que a gente desenvolve produtos, soluções que atendam essas pessoas de acordo com aquela necessidade? Então, vamos lá, a gente está falando de um momento super tenso. A pessoa está endividada. Se ela está endividada, o que acontece nos lares? Briga, né? É treta atrás de treta. Sim. Só não dorme direito. A pessoa não dorme direito, acaba com a Ansiedade. saúde, ansiedade, problema com os filhos. Então, com certeza absoluta, se ela está endividada, ela não está no melhor momento de vida dela. E daí vem uma empresa e começa a te ligar e te infernizar o tempo inteiro. Você dá bloqueado já, né? Você bloqueia. Nos piores momentos, você está lá no maior estresse e a pessoa lá te ligando. Você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Ou às vezes você até tem, mas se isso te estressa tanto, você fala, não quero mais falar com essa empresa. E com uma abordagem, assim, robótica. É uma pessoa falando, na maioria das vezes, em algum call center, mas parece que não é uma pessoa falando. Então, eles não tiram
o melhor das pessoas para aquele momento, que é usar justamente a Nossa, criatividade de um ser Eu humano. fico é sempre verdade. questionando isso. Por que não? Gente, é um ser humano falando com outro ser humano. Por que a pessoa tem que seguir um script que parece que ela não pode sair do script? Olha que coisa louca. É a inteligência artificial tentando virar humana e o humano tentando virar robô. Exato. Tipo, Faz nenhum Exato. sentido. Não faz Total nenhum disfuncional. sentido. Total disfuncional. É. Não faz nenhum sentido. É engraçado você falar, a primeira vez que eu fiquei com o nome sujo foi em 2011. Eu tava com 25 anos, eu trabalhava desde os 16. Nunca tinha tido nome sujo, sempre tinha dinheiro guardado e tal. Aí eu tive meu diagnóstico de depressão em março. Aí eu atrasei uma fatura, porque eu tava péssima, né? Aí em junho, a minha avó morreu. E ela morreu num feriado de Corpus Christi e, tipo, eu tinha que pagar a fatura, sei lá, na sexta. Era dia útil. E eu não paguei, né? Porque naquela situação toda, enterrar a velhinha, né? Aquela... Muito complicado. E aí eu esqueci completamente da fatura. Eu só lembrei no outro mês. Falei, putz, não paguei a do mês passado. Só que quando eu fui ver, sei lá, a fatura que era R$1.000, já tava 1.600. Aí 1.600 eu não tinha. E aquilo foi virando uma bola de neve. E aí eles começaram a me ligar e tal. E, cara, eu tava péssima. Eu falei assim... Não, você nem entende. Falei, olha, eu só gastei 1.000, vocês estão me cobrando 1.600. Mas isso foi em 2011, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho agora. Tipo, não vou, porque eles ligavam na minha casa. Tinha telefone fixo ainda. Então, todo mundo da minha casa ficou sabendo que eu tava devendo. Só que como a minha avó tinha falecido e eu tava com depressão e tal, tava todo mundo muito mal. Aí ficavam ligando pra perturbar o tempo inteiro. É interessante você falar isso porque se você perguntar para 10 pessoas que já deveram em algum momento como que foi a experiência dela de cobrança, 10 a cada 10 falam horrível. Horrível, péssimo. É. Horrível. Eu nunca vi nessa minha trajetória uma história de case de sucesso na recuperação de crédito. Só que o que às vezes as empresas, infelizmente, elas acabam esquecendo, que é o que eu gosto de falar sempre, esse cliente, ele não é inadimplente, ele está inadimplente, ele vai voltar a consumir na marca. E o que é mais caro para uma empresa? Atrair um novo consumidor ou fidelizar o que ele já tem? Atrair um novo, né? É muito caro atrair um novo consumidor. Sim. Né? Se você está querendo empreender, é muito mais barato você fidelizar aquele cliente que já vai na tua loja, consome teu serviço, do que você atrair um novo. E daí tem uma ruptura com a marca quando ele começa a dever. Mas espera, se mais da metade da população economicamente ativa está devendo no momento, é um contrassenso isso não fazer parte da estratégia da empresa. É um contrassenso. De relacionamento. E daí entra o UFA, colocando o cliente no centro e trazendo inteligência artificial, humanização e serviços que realmente envolvam o cliente naquilo que ele quer. Em média, um cliente tem 4 dívidas no CPF dele. Quem deve tem 4 dívidas. Qual boleto ele vai pagar? O boleto que ele não ganha nada ou o boleto que ele ganha um cashback? O que ele ganha. O que ele ganha é cashback. Isso é colocar o cliente no centro. O que ele quer? Alguém Alguma perguntou vantagem, para ele o que ele quer? Ele quer uma vantagem. E Ele ainda quer tem ser esse- minimamente tratado Não, bem. e outra coisa, exa- ninguém fica devendo porque quer. Exato. Ninguém acorda de manhã, vou dar um calote ali, na luz. Amanhã vou dar um calote na internet. Semana que vem no cartão de crédito. Imagina. Vou virar um grande caloteiro. Ninguém acorda. Mas pensando o padrão de comportamento das pessoas também, as pessoas, se elas têm uma vantagem, elas vão Na vantagem. na vantagem também. Então, se ela ganha um cashback, com certeza isso é um estimulante, né? E assim, o cashback é um fator de priorização em qual dívida ele vai pagar. Mas tem um aspecto de humanização, de ele não perder a relação com a marca. De você trabalhar em um script personalizado para aquela pessoa. Pera lá, se alguém ligar para minha mãe e mandar um SMS para minha mãe, não dá para ser o mesmo tipo de abordagem para mandar para uma pessoa de 18 anos que acabou de entrar no mundo financeiro. Sim. O mindset é outro. Então, se você olhar as formas de comunicação ao redor da cobrança, ela é igual para todo mundo. Exatamente. Só que as pessoas não são iguais. É igual e num tom de ameaça, né? Para ser bacana, né? Para ser bacana. Então, isso é a estrutura do UFA. Aquilo que eu falei lá atrás, né? O que é fintech? É você conseguir escalar, através da tecnologia, soluções financeiras. O UFA, ele tem isso dentro do seu core, que é escalar personificação, escalar customização na abordagem do cliente.
Isso é muito difícil de fazer. A gente consegue fazer com tecnologia. Mas por quê? Todo o desenvolvimento colocou o cliente no centro. É isso. Gente, isso é um ensinamento, hein? Pega esse ensinamento da Ana, cliente no centro. Achei fantástico. E faz total sentido, né? A gente tá tão acostumado com essa sempre coisa tá trabalhando com pessoas e com clientes. Não, e aí a gente fala, não é nem só de dívidas. E aquelas ligações para oferecer serviço, que é o dia inteiro, é uma coisa chata. E é isso, as pessoas são robóticas, né? São robóticas. Elas acham que quantidade vai superar qualidade. E não. E quantidade gera mais custo, diga-se de passagem. Sim. Então, nem está sendo uma estratégia inteligente. Está queimando o caixa da empresa. Sim. Está queimando o caixa da empresa. Fantástico. E qual que é a sua... Gente, a gente está aproveitando a Ana aqui em 2 sentidos, né? Ela é super empreendedora, então ela tem bastante experiência nisso. E também para falar sobre o negócio dela, né? E qual que é a sua estratégia de expansão para a UFA? Qual foi a sua estratégia, ou qual ainda é? E, aliás, para você, como monta uma estratégia de expansão de um negócio? Essa pergunta é complexa. UFA tem 3 anos, então a gente tem uma estratégia de expansão para a América Latina como um todo. Existem alguns países que têm um perfil comportamental muito semelhante com o brasileiro, como, por exemplo, o México. Então, a gente já está em algumas negociações lá. Eu acho que a educação financeira é um problema na América Latina como um todo, salvo algumas exceções, como o Chile, mas, como um todo, é um problema que está aqui no nosso DNA, praticamente. Super. E falando de estratégia, né? Como a gente traça a estratégia. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer dentro da empresa, é algo que eu sempre trago, qual que é o meu objetivo maior? Esse é meu objetivo maior. Esse objetivo que eu quero atingir, tem mercado para ele? O mercado é grande o suficiente para eu ser grande do tamanho do meu sonho? Então, eu analiso o mercado. Eu faço um benchmark com meus concorrentes, eu analiso quais são os diferenciais, como que a gente vai oferecer o serviço, como que eu vou embalar esse serviço. Então, isso faz parte da minha estratégia. A hora que eu desenvolvo esse objetivo maior, aí, para mim, é essencial criar os milestones, que quais são as etapas do processo para chegar até lá. Tá. Então, não adianta a gente colocar lá o sonho lá no final e não pensar como que é de trás para frente. Então, às vezes, eu vejo assim, muita etapa sendo construída fase a fase, sem levar a lugar nenhum. Ou você tem um sonho gigantesco, mas não faz a menor ideia de como chegar lá. Fala, não, eu vou chegar lá. Eu quero ser a pessoa mais rica do Brasil. Tá, mas como? Vai acontecendo. Vai acontecendo. Vai indo. Filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não vai levar, desculpa, infelizmente não vai. Então, pra mim, o mais importante de você tudo acha que tem que ter pequenos... você tem o grande objetivo, mas você tem... Tem que fasear. Fasear. Tem que fasear. De trás pra frente no sentido de... Marca o grande e aí você indo. vem de trás pra frente. Exato. Eu quero ser a maior empresa da América Latina em soluções de cobrança. Legal. Para você ser isso, o que você tem que fazer? Eu quero ter a melhor e maior rede de brigadeiria do país. Legal. Coloquei isso, defini como meta. O que você tem que fazer para até lá? Primeiro, eu tenho que conquistar São Paulo. Tá, para conquistar São Paulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encantar como? Quais são os meus diferenciais? Eu tenho que criar sabores diferentes, eu tenho que ir numa praça diferente, eu tenho que atacar outra coisa. Então, é fase a fase. É sempre, na minha opinião, né? É de trás para frente. Não, sua opinião tá ótima, né, degrau gata? Já degrau, fundou né? 4 empresas, vendeu uma, as outras 3 estão rolando, né? Super Tá dando validada. certo, né? Tá dando muito certo. Essa é a minha estratégia hoje. E daí e o que é legal? Quando você faseia, você percebe a autossatisfação quando você ganha uma fase. Que a gente chama de quick wins, né? Vitórias rápidas. Então, essas vitórias rápidas vão te dando impulso para você chegar na fase final. Sim. Então, isso para mim é muito importante. E comemorar, né? Comemorar. Cada dessas, pra que você não fique... Porque às vezes você só enxerga o final e fica... Ai, poxa, tô frustrada porque não cheguei, tá difícil, vai demorar e não sei o quê, tal. Não, comemorar. Exato. E estabelecer um rito de comemoração também é legal. Lá na empresa a gente gosta de beber. Sim. Adoro. Adoro. Adoro champanhe, pega um chopp. Mas é muito... Adoro. É sobre isso. Ô, Ana, e me fala um pouquinho mais, assim... por exemplo, você falou disso, né, de ir degrau a degrau, né, para alcançar um grande objetivo. E você falou também sobre essa estratégia de humanizar, né, essa abordagem de cobrança,
que eu achei muito interessante, um grande diferencial de fato. E para isso, com certeza, para desenvolver essa estratégia, né, e esse, eu não sei se meu Deus, um programa, né, de inteligência artificial, com certeza demorou um tempo para desenvolver isso, né? Então, pode contar um pouquinho mais para a gente de quanto tempo demorou para desenvolver e de, sei lá, de como você planeja isso, do retorno de investimento, quanto tempo demorou, tipo, como que funciona isso, assim? E de como funciona essa abordagem com o cliente? Perfeito. Se me perguntar quanto tempo demorou, eu diria que 20 anos profissionais. Porque essa ideia não vem do nada. Então, eu acho que o mais importante, às vezes, é você conseguir construir uma solução, uma tecnologia que tem um propósito, que tem um mercado. Às vezes você tem grandes ideias que não tem mercado. Né? Então, você desenvolver isso requer uma certa maturidade, experiência, entendimento daquilo que você está atuando. Então, o desenvolvimento tecnológico em si durou 3 anos, mas para a gente conseguir desenvolver uma tecnologia a propósito de uma solução, a propósito de uma empresa que vai vender, aí isso demora bastante tempo. Eu sempre digo que a tecnologia ela precisa trabalhar a favor da gente, não a gente para a tecnologia. Senão você começa a lançar aquele monte de aplicativo, de recurso, de não sei o quê, que não serve para absolutamente nada. Então, uma ideia disruptiva que não tem mercado é uma ideia que você jogou dinheiro fora. Será que o Uber faria tanto sucesso se ele tivesse sido lançado 10 anos atrás? Então, timing também é importante. Será que o mercado está preparado para o seu produto na hora agora? Agora, neste momento, vai lendo 1, 2, 3? Então, isso também é um ponto extremamente relevante no desenvolvimento de algo. Acho que eu estou esquecendo de alguma coisa da pergunta. A abordagem dos clientes. A abordagem dos clientes. Exatamente. Sobre também o retorno de investimento, né? Que vocês falam muito das campanhas e com redução de custo para os clientes. O UFA, ele nasceu como uma empresa B2B2C. O que é isso, né? Eu preciso fechar um contrato com uma grande empresa para que essa empresa coloque aquelas dívidas, aqueles papéis ali dentro do meu sistema, dentro do portal ufa.com.vc. E depois, a partir dali, as pessoas conseguem negociar as dívidas, ter acesso a cashback, a voucher de descontos, enfim. Então, é B2B2C. Quando a gente desenvolveu tudo isso, como startup que somos, a gente precisa fazer sempre mais com menos. Então, o UFA, ele tem já 13 milhões de CPFs na base, em detrimento a todos esses contratos que nós fechamos com essas empresas. Para fazer mais com menos, tecnologia, vamos lá. Como a gente tem um back-office mais eficiente, campanhas mais eficientes, como eu aciono de maneira mais eficiente. Então, tudo isso é eficiência, eficiência. O que é eficiência, né? Você fazer mais com menos. É ROI, retorno de investimento. A hora que a gente começa a desenvolver tudo isso, e daí eu começo a falar com as empresas, legal, Ana, mas será que você não pode vender esse negócio aqui para mim também? Porque eu também tenho campanhas dentro da minha casa, né, que eu faço, eu tenho uma área para fazer, e eu não tenho nenhuma outra empresa que venda isso. Será que você não quer vender isso para mim? E daí chegou na fase 2 do UFA, que além de hoje a gente ser B2B2C, eu também sou B2B. O UFA virou uma empresa SaaS, de Software as a Service. Então, eu vendo também licença de uso da minha tecnologia para algumas empresas. E isso virou um produtão agora lá. Né? Isso foi em setembro do ano passado e a gente está voando, fechou grandes contratos. Mirou no que viu, acertou no que não viu. Exatamente mais isso. uma vez, Exatamente o diálogo isso. com o cliente, né? Diálogo com o cliente. É entender a percepção do consumidor. Aí eu atendo bem esse consumidor final, logo eu atendo as marcas. As marcas veem que a gente tem um NPS é um Net Promoter Score, uma nota alta com o cliente dele e fala, pera, se lá na cobrança eu tenho isso, na cobrança externa, eu vou fazer na cobrança interna também, quando ele aciona diretamente. Mas se eu vou fazer na cobrança interna, por que eu vou esperar a inadimplir? Vamos fazer lá na gestão de recebíveis? Quando esse cliente ainda nem está devendo e ele tem aquele comunicado de lembrete, olha, sua Vamos parcela manter ele pagando direitinho? Exatamente. Para não chegar a dever. Para não chegar a dever. Mas como que é essa comunicação? Né? Se você olhar a gestão de recebíveis das empresas de maneira geral, é tudo igual. Paga aqui o seu boleto, toma. E na maioria das vezes é só boleto. Ou
ele pagou no cartão de crédito. Então, se ele ficar devendo, é lá com o banco, é diferente. Então, tem toda uma estratégia que está por trás que não precisa chegar na cobrança. Pode vir antes. E isso é o UFA B2B, o que a gente hoje Dando também vantagens também, Ana? Tem vantagens também. Então, o módulo de voucher, de cashback, agora também pode ir para as empresas de maneira geral. Ah, que demais. Então, agora a gente tem 2 produtos de prateleira que veio daqui, da oportunidade. Se lá atrás, se um ano atrás você me perguntasse se eu vendia, eu falava, claro que não. Eu não vou vender aqui a fórmula da Coca-Cola. Mas hoje eu vejo completamente diferente. Por que não eu não ser um parceiro ainda maior para esse meu cliente? Sim. Então, vamos ter as duas coisas? E só pra quem tá vendo e ouvindo e não está familiarizado com cashback. O que é cashback? A pessoa vai lá, paga a dívida dela, o que ela ganha, Ana? Dinheiro. Pra fazer o quê? Comprar. Aê! Ou pagar outras dívidas, tá? Porque é um cartão de crédito pré-pago, numa bandeira super conhecida, que ele pode usar dentro do portal para pagar outras dívidas que a gente super recomenda, ou comprar. Sabe o que é interessante, gente? Só 32% da população brasileira tem cartão de crédito. Nossa, Já dá esse era muito problema mais. tudo, menina, que coisa louca. São Já dá esse problema. Problema tudo. Essas pessoas não têm acesso a várias Vantagens. vários serviços. Quero usar um iFood, um Rappi da vida, eu dando marcas aqui. Quero comprar um Uber. Ele tem que botar cartão de crédito. Tem. Um monte de marketplace não vende no boleto. Um monte de loja não vende no boleto. Então, isso é um benefício diferente. A pessoa não pode parcelar, porque também é necessário parcelar em alguns momentos. Exato, tem que parcelar. Então, quando você dá uma solução de cashback que vai além do dinheiro, vai na inclusão. Por quê? Porque para dar um cartão de crédito, o que a gente precisa ter? Score. Lá lembra? Positivo. Sim, o score. O bendito do score. Se ele não tem score Nome positivo, ele não limpo. tem nome limpo. Ou às vezes ele tem um cartão de crédito, o limite é pequenininho, não dá para ele consumir tudo que ele gostaria. Então você dá um benefício que é um benefício latente. Ele realmente vai ter uma vantagem importante no dia a dia, no cotidiano dele. Então isso daqui é colocar o cliente no centro. Não é eu vou fazer um programa de pontos. O que ele ganha? Pontos. Para fazer o quê? Pra daqui 3 anos ele pegar uma panela. Exatamente. É isso. Daqui 3 anos pega uma panela. Então, assim, né? Que vantagem Maria leva? Nenhuma. Ana, eu quero te aproveitar para tirar uma dúvida, né? Porque é difícil para o empreendedor conseguir linha de crédito no começo, né? Qual que é a saída que você enxerga? O empreendedor que não faz dívida, na sua opinião, não cresce? Não. Muito difícil. E, Obrigada. na verdade... Valeu para a área empreendedora também. Na verdade, não. Valeu para todas infelizmente. nós, aliás, né? Infelizmente. E, na verdade, não é que é difícil. Não existe linha de crédito para empreendedor. Porque se você tem faturamento igual a 0, o CNPJ não pega crédito. Quem pega crédito somos nós, empreendedores Pega no CPF. Vai lascando o seu CPF, um belo dia você tá no Serasa, mas a empresa tá lá. É assim que funciona, não é? E se a empresa tiver, porque como as finanças do CPF, na maioria das vezes, está muito relacionado ao CNPJ, dá ruim para todos os lados. Dá ruim para todo lado. Então, no Brasil, não tem incentivo para o microempreendedor, para nós, startupeiros, para quem está querendo começar a empreender, sempre fica relacionado à pessoa física. E, às vezes, inclusive, na pessoa física, é exigido uma garantia. Então, me dá aqui o seu carro como garantia, me dá aqui sua casa. Então, não tem incentivo. Não, e no começo, Não tem. então, que aí pedem um histórico de CNPJ. Aí, Mas que quando você tá no histórico? começo, no começo, então, Como é que você tem histórico, Não tem gente? histórico, não tem histórico. Então, é super complexo. É. Aliás, é impossível você conseguir estabelecer crédito para empreendedores que estão no começo. Esse começo que você fala é o quê? É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, 5? Tudo depende. Tudo depende. Depende do Depende. quê, né? Depende do que você vai E depende do faturamento. Sempre está relacionado ao faturamento. É. Então, o negócio que você desenvolveu começou a faturar rápido? Ok. Ou o negócio que você desenvolveu não fatura rápido. Por exemplo, startups têm o retorno da operação mais prolongado. Né? Você investe muito mais no começo, desenvolve a solução e depois vem esse retorno. Enquanto ele está desenvolvendo, será que ele está gerando caixa? Lá atrás, inclusive, a gente tinha, nesse universo de startup, né, um mindset que você precisava queimar muito caixa, investir muito dinheiro, e hoje em dia não para em pé.
Sim. A startup tem que ter um pensamento diferente, ela tem que ser light nesse pensamento. Ela precisa entender que ela precisa criar um serviço pequenininho, testar, faturar. Criar outro serviço, testar e faturar. Esse é o mesmo mindset do empreendedor. Só que sem aporte. O empreendedor não tem aporte, né? Ele até pode ter. Depende de como ele vai estabelecer a estratégia dele, né? Aporte. Tu quer explicar o que é um aporte numa startup? Aporte é você receber um dinheiro através de um outro investidor, que pode ser um banco, uma financeira, um investidor pessoa física, um fundo de investimento, enfim. Sim. Botar dinheiro aqui. Normalmente o microempreendedor, o aporte é dele mesmo. É dele mesmo, ele que faz aporte. Mas eu fiz essa pergunta, Ana, se o empreendedor que não faz dívida, que tem medo de dívida, ele não cresce. Não. Porque eu cheguei a essa linha de raciocínio faz pouco tempo. Porque eu cresci com um pai que tem um comércio. Manda um beijo pro seu pai. Seu pai é Pai, um maravilhoso. beijo, Ney, te amo. O Ney da Hollywood, gente, vai lá. Fazendo um público aqui. merchan. Mas então, só que eu sempre vi ele muito assim, não, as contas têm que estar todas em dia. Tenho que estar tudo certinho, tudo pago, tudo, sabe? Não posso dever pra ninguém. Só que isso impede o crescimento. Porque existia antes uma linha de raciocínio, principalmente dos nossos pais, que empréstimo é dívida. Exato. Empréstimo não é dívida. Dívida é você não pagar o empréstimo. Exato. E daí, esse é um grande ponto. E daí, acha que... não, eu tô aqui tranquilo, eu não tenho nenhuma dívida, eu não tenho empréstimos, eu não tenho nada. Mas, gente, o que é mais caro? Você, de repente, pegar um empréstimo que paga uma taxa de juros de 2% ao mês e você investe esse dinheiro na sua empresa, ou um único mês você entrar no cheque especial. Sim. Exatamente. Um único mês que você entrou no cheque especial, acabou. É sobre isso que eu acho que as pessoas precisam mudar o mindset, essa linha de pensamento, que é de fazer estratégia, usar essa informação para poder e para crescer, porque senão, se você quiser andar com tudo certinho, você não consegue investir na sua empresa. Não tem como. Você não consegue dar passos maiores. E aí eu, como empreendedora anos depois, fui sacar isso, falar, não dá para ficar andando assim, sem ousar, sem me arriscar, ou sem pegar um empréstimo, senão eu não vou crescer, não vou aumentar nada. O problema é de não vou ter andar mais como estoque, Siri, não vou ter mais... que é andar, né, de lado, né? Quando você anda como Siri, hoje pode ser que está tudo bem. Só que quando você não investe, seja em desenvolver melhor o produto ou expandir, vem o mercado e te engole. Uhum. Que é aquela coisa, se você não tá crescendo, você tá morrendo, né? Exatamente isso. É isso. E meus pais também são empreendedores, eu vi isso acontecer. Num determinado momento estava tudo indo muito bem. Mas daí também, tá tudo lindo, não tenho dívidas, né? Também não tem empréstimos, não tem nada, não investiu. E o problema O faturamento disso, não cresce. O faturamento não cresce. E aí o mercado vem com novos produtos, novos serviços, Novas tecnologias. E daí, de repente, vai caindo. Você fica pra trás. Ficou pra trás. Fora o Brasil de meu Deus, né, pessoal? Que é Montanha plot russa. twist e atrás de cambalhota, né? Falando, você já falou que é uma questão cultural desse pensamento, dessa cultura, né? Eu cresci ouvindo assim, a única coisa que você tem é seu nome. Mantenha-o limpo, né? Quando surgiu meu nome, caiu. Fica ali, putz, cara, já não sou o que acharam que eu deveria ser. Não aqui. tenho dignidade, já né? tem a minha dignidade acabou de Mas o pelo ralo. empreendedor lida muito com isso. É, Você mas tem que é ter uma montanha estômago pra russa, isso, como a Ana cara. falou. Não, era CLT ainda, já tava toda lascada. Pensa depois que começou a empreender. Vamos lá. Você tem passagem pela China, pela França, pelo Vale do Silício. Eu imagino que você, com um olhar de empreendedora, de alguém que lê bem mercados, deve ter chegado lá já analisando tudo que acontece e como que acontece. Você, considerando... eles têm outro comportamento, outra cultura. Mas, em termos de meios de pagamento, você viu alguma coisa que poderia funcionar aqui no Brasil? Eu gosto muito dessa pergunta pra gente refletir. Mulheres, de maneira geral, têm síndrome de impostora, né? Nossa, muito. A gente acha que nunca é o suficiente, a gente nunca acha que é o melhor, a gente acha que sempre tem algo à frente que nós não estamos preparados, né? Tipo, essa bronca não. Acho que essa bronca é muito pra mim. Não, essa daqui não vou levantar a mão, porque alguém vai levantar e sabe mais do que eu. vou Então, falar uma a gente besteira. sofre com isso, né? Sim. Precisamos quebrar essa barreira. O brasileiro também sofre de síndrome do impostor, porque em termos de meios de pagamento, nós somos fera.
Olha! Fera. Não Fera. tem pra ninguém, amiga. A gente é expert em dívidas. Que legal! Que legal. Real, que legal. isso. Nós temos os melhores processos de recuperação de crédito do mundo. Uau! É um dos Do sistemas mundo. bancários mais seguros. hein? Mais Importante falar seguros. isso. A estrutura de Pix no Brasil é assim, extremamente robusta e inovadora. E o Open Banking, não existe nada comparado à estrutura de Open Banking no mundo. Quer contar pro pessoal o que é? Eu já ia perguntar o que é Open Banking. Open Banking é uma estrutura que tem sido desenvolvida com o Banco Central, com o apoio de outros bancos, para estabelecer, por exemplo, portabilidade de contas, portabilidade de dívidas, portabilidade de crédito. Então, hoje, você tem as informações dentro lá do seu bancão, uma fintech, uma startup pode acessar essas mesmas informações para te oferecer um produto com taxas melhores, porque ela tem acesso à sua informação. Anteriormente, essas informações ficavam guardadas dentro da caixinha lá de alguns grandes bancos, de algumas grandes instituições. Agora não. Agora não. E o grande banco, por sua vez, também tem vantagens competitivas em relação a isso. E quem se prevalece, quem ganha com isso no final das contas, é o consumidor final, porque tem melhores propostas. A estrutura como está sendo concebida isso no mundo de maneira geral, que é uma tendência no mercado financeiro e de meios de pagamento, para o Brasil, a gente está muito mais arrojado. Então, na verdade, a gente que tem que chegar lá no Vale do Silício e dar aula, né? De A como gente que paga uma dá conta de luz, aula. faz um Boleto, Pix. gente, é jabuticaba brasileira. A gente Boleto, a inventou. gente inventou praticamente o boleto e nós somos o país que utiliza boleto muito bem. Não existe essa função de boleto por aí, principalmente parcelar conta. Parcelar conta é muito brasileiro. Outra jabuticaba. Eu não diria, mas é quase, viu? É bem quase. Hoje em dia você vê o latino entrando nesse universo de parcelamento, porque são soluções que atendem o consumidor de maneira geral. E nós damos dá poder aula. de compra, né? Dá poder de compra. Dá poder de compra, principalmente em países como o nosso, né? Nós não Exatamente. somos os Estados Unidos ainda, infelizmente. Então, a gente precisa de linhas de crédito com o parcelamento. O parcelamento é um método de linha de crédito prática. Né? Quando você parcela, você está tomando um crédito. Você está tomando um crédito. Você está falando que você vai pagar aquela bolsa daqui 10 meses. Você está tomando um crédito, você ainda não tem o dinheiro à vista da bolsa. Se a gente não pudesse parcelar, a gente não tinha saúde mental. Sim. Mas sabe que eu vi muito Porque como é que a gente ia fazer uma viagem para desestressar? Então, teria que ter uma disciplina, mas teria que ter uma disciplina muito grande. Eu vi uma entrevista da Anitta, ela falando que ela nunca parcelou nada, nem quando ela era pobre, muito menos sendo pobre. Ela falava, não sabia se ia ter o dinheiro no outro mês. Então, se eu tinha dinheiro, eu comprava. Se eu não tinha, eu não comprava. E aí ela foi aprendendo a juntar dinheiro, ela falou, aí quando comecei a fazer meus clipes, se eu tinha dinheiro pra fazer do jeito que eu queria, eu fazia. Se eu não tinha, eu não fazia. É uma questão de mentalidade. Porque você parcelou uma vez, mas é difícil. você não sai do parcelamento nunca mais, não é verdade? É difícil. O parcelado é maravilhoso quando você tem controle financeiro. Porque às vezes as pessoas fazem a conta assim. R$200 dá porque eu ganho 1.000. Só que daí ela vai, semana que vem, comprar outra coisa de R$300 porque ela ganha 1.000. Só que ela esqueceu que ela já fez o parcelamento 3 meses atrás daquele 200. Aí a hora que vê, não é sobre o que você parcela no mês, é sobre tudo aquilo que você está carregando, que você parcelou e você nem lembra mais. Não, né? fora quando a pessoa faz aqui, tem um cartão e aí sai fazendo cartão de loja, né? Exato. Aí tem um cartão aqui, aí faz... Não é quanto de crédito que você tem, E aí, é quanto você pode normalmente, pagar. quando a pessoa se enforca, né? Que aí sai fazendo um monte de cartão. E provisionamento. E se der ruim? Você perdeu o emprego? exato. Quanto é que você tem guardado para segurar as pontas? Aí é onde dá as M's maiores, né? Não tem nada guardado. Eu tenho um cartão de crédito, vou passar a luz, vou passar tudo ali. E a gente vê como é que faz daqui 30 dias. Aí, dali 30 dias, aí começa a te ligar. É assim, né? É assim, esse é o looping. Então, looping. provisionamento. Então, saber quanto você está passando no cartão de crédito e provisionar um pouquinho, deixar guardado, assim, parece que é básico, mas a gente, infelizmente, aqui no Brasil, não coloca tem essa na educação. prática. Não tem essa educação. Não tem, né? não tem essa cultura. Não, a gente isso não tem. deveria vir lá da escola, Lá da escola.
da educação infantil. Não, mas nós pretendemos viver mais 40 anos. A gente precisa aprender pra passar esses próximos 40 anos, a gente pelo vai menos, aprendendo né? já. Não, mas o que a gente tá falando é que deveria mudar. A gente deveria ter essa cultura. Já deveria ter essa cultura, realmente. Pois é. Eu agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente já se encontrou em eventos acho que foi uma palestra da Luiz Helena Trajano, você lembra? Acho que foi a Ana Fontes. Ana Fontes. Que estava promovendo, e a gente se encontrou lá. Eu também já estive em vários eventos com outras mulheres empreendedoras. Se conectar a outras mulheres empreendedoras, se inspirar por meio dessas histórias, ou trocar referências, ideias, isso te ajudou também? Você acha o quanto é importante para você essa conexão? Muito importante. Eu sou uma defensora nata das mulheres. E eu acho que a gente precisa se apoiar muito. Então, você tem um mercado já de preconceito do homem para com mulheres. Mas, Sim. infelizmente, você tem ainda um preconceito de mulheres para com mulheres. Ai, que preguiça, né? Infelizmente. Normalmente, você escuta nas empresas assim, ela recebeu uma promoção. Também, olha como vem. Exato. Essa também frase... tá super andandinho ali com não o diretor. vem do homem. Essa frase vem da mulher. Exato. Ou seja, você coloca o quê? A si mesma como nada. Ou seja, Um pedaço de carne, né? Não, ela não é capaz. Por que ela não é capaz? Então, esse tipo de construção, ele precisa ser quebrado, esse viés comportamental precisa ser quebrado, e a forma de a gente quebrar isso é se apoiar o tempo inteiro, né? Que a gente chama de viés comportamental de um sexismo internalizado, que é a mulher também criticando outras mulheres em vez de apoiar. Homem se apoia muito. Ou então falar, eu prefiro, sei lá, ginecologista, homem. Ou, quer dizer, ou um determinado serviço, com homem. Eu prefiro trabalhar com homens porque eles são práticos. Exato. Cara, tu estereotipou as mulheres porque mulheres não são práticas. Nossa, o que eles perdem de tempo falando de futebol, né, cara? Pô, qualquer lugar que te junta dois, já não, vai. Mas eu acho que é isso. O problema é Nada rotular. contra, Seja tá? rotular um Rotular. homem ou seja rotular uma mulher. Não O problema importa. é rotular, né, Quando a gente rotula, você tira a oportunidade das mulheres. Né? Você coloca a gente lá numa caixinha que fala, a mulher não é essa pessoa, a mulher é assim. A mulher é amável porque ela é mãe. A mulher é compreensiva. A mulher... E daí, como essa posição precisa de alguém de pulso, então precisa de um homem? Exatamente. Opa, você rotulou. Não é a mulher, é a pessoa. As pessoas têm comportamentos diferentes, têm histórias diferentes. Potências diferentes. Potências. E daí a gente colocou todo mundo numa mesma caixinha e a gente perdeu a oportunidade, e principalmente em posições de liderança. Então é super, super complicado isso. Quando você está em grupos de mulheres empreendedoras, de mulheres que são incríveis nos teus ramos, não só de empreendedorismo, mas no universo executivo, de serviço, não importa. Quando você está ao lado de mulheres fortes, você cria uma rede de conexão, de ninguém larga a mão de ninguém. Exato. De network também. Uma coisa que a gente... E aí vai puxando, né? E vai puxando. Uma coisa que eu digo muito é que as mulheres, elas são multifacetadas. A gente, de fato, faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente faz, às vezes, na maioria das vezes, com um único foco. Então, a gente foca a família. E daí, tudo que vem ao redor disso, eu vou criando novas vertentes. Então, eu mudo eu trabalho por causa da minha família. Eu cozinho por causa da minha família. Eu cuido de casa por causa da minha família. Eu faço isso por causa da minha família. E daí, eu crio múltiplas facetas para um único foco. O homem é diferente. Ele tem múltiplos focos. E quando ele está naquele foco, ele faz uma única tarefa. Então, como, por exemplo, o network. A mulher fala, não tenho tempo para sair com as minhas amigas e bater um papo e tomar um vinho. Só que é ali que o homem, na cervejinha, faz grandes conexões e consegue penetrar melhor, fechar novos contratos, estabelecer... De repente, saber que tem uma posição naquela empresa, conquistar uma nova posição. É na mesa de bar. É na mesa do restaurante. E a mulher não tem tempo porque ela está com um único foco. Apesar de ela ser muito facetada. Não faz os filhos com o dedo, né? Exatamente. Enquanto o cara... É verdade! Enquanto o cara tá tomando a cervejinha dele com os amigos, numa terça-feira à noite, né? Fazendo ali o social dele, a criança, quem é que tá com a criança? Não é verdade? A mulher. Pois e daí, dentro de casa, acho que a gente precisa se impor, né? Falar, não, você tem esse tempo, não é toda terça. Então, vamos fazer uma terça sim, uma terça não?
Sim. Né? Vamos estabelecer limites? Sim. Então, isso é difícil porque é cultural. A mãe, ela quer abraçar. E daí, quando ela entra nesse universo, o network acaba indo para depois. E eu tava... Verdade. Sempre fica em Último segundo lugar. plano. Não, sabe por quê? É. Porque fica parecendo assim, férias, você sair pra beber com as suas amigas que trabalharam com você numa empresa 6 anos atrás. É desse lugar, é desse tipo de mesa que saem as suas próximas oportunidades. Exatamente. Mas, tipo assim, nossa, mas né, tem que fazer um monte de coisa. Imagina que eu vou me dar esse luxo. Eu não sou mais solteira, eu tenho uma família, não sei o quê. Não vou. Porque as mulheres, elas não entendem isso que você falou. Os homens entendem. Eles saem pra jogar bola, acabou a bola, a cervejinha. E é toda semana e é sagrado. E assim, eles entendem que não é porque eles estão fazendo isso que de repente a família não está em primeiro lugar. Eles conseguem construir um universo, né, paralelo ali. Sim. Isso a gente precisa fazer mais, porque o network importa muito. É muito importante. E quando eu vou nos eventos, os eventos são legais. Mas sabe o que é legal? O depois do evento. É no after. Pós-evento. É no after que eu fecho o contrato. É no after que eu cravo a oportunidade. Sim. É no after que eu crio conexão verdadeira. E conexão verdadeira importa. Exatamente, Não é Você só aquele se papinho. aproxima. Você se aproxima verdadeiramente. Daí, aí a gente faz o que a gente faz muito bem. Né? Que é expressar melhor os nossos sentimentos, que é enraizar melhor. Exato. E daí a gente constrói uma rede forte. Eu acho que por cada um desses grupos que eu passei, estou neles em vários, os meus melhores acontecimentos profissionais, eles vieram porque eu estabeleci conexões pessoais verdadeiras. Perfeito. E acho que isso, para mim, foi de grande valia. E a gente estava até falando, esse fim de semana eu estava conversando com uma amiga, como é que a gente faz para melhorar o mercado de trabalho para as mulheres, né? Tendo mulheres líderes. Só a gente no poder que a gente vai conseguir puxar e melhorar salários para as mulheres e as condições. E eu escutei você falando que na UFA, por exemplo, a sua liderança feminina é bem forte. É bem forte. 56% do time é composto de mulheres. Legal. A liderança é forte, a gente empodera... Na verdade, a gente empodera muitas pessoas lá dentro. A gente tem reuniões semanais onde todo mundo fala, então, do estagiário eu lá dentro. Quantas pessoas tem hoje na UFA? 38 pessoas. Ai, que legal. Na estrutura toda. Podia Ana. falar quanto de faturamento você faz ou não? Ainda não. Ainda. Ô, Ana, deixa eu te falar Mas uma valeu. coisa. Eu vou tentar. Ana, outro dia eu li que, assim, empreender é fazer 1000 coisas que você odeia todo dia para poder fazer aquilo que você ama. Você concorda com isso? E, assim, o que você não gosta de fazer no seu trabalho? E, assim, o que te dá tesão, assim, em empreender? Olha, eu acho que para começo isso é uma verdade absoluta, porque você precisa estabelecer contabilidade. Tá bom, você vai mandar para um contador, mas se ele te entregar uma coisa errada, você não vai analisar? Então você tem que ter uma noção. Jurídico. Não, vou contratar uma advogada. Tá bom, daí ela vai te dar um parecer. Você não vai analisar e pensar sobre isso? RH. Você vai contratar uma pessoa para fazer seu RH. Legal. Aí ela te coloca uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você vai ficar com essa pessoa lá? Então, você pode não gostar de contabilidade. Eu não gosto. Não. Não, gosta, não gente. sou eu. É chato. Desculpa, contadores. Admiro muito Eu vocês. também admiro, né? Porque são Admiro. as pessoas que, Obrigada por resolver vários BOs. Obrigada por contadores. existirem. Mas eu não gosto. Sim. E a gente tem que ter consciência disso. Aliás, essa ideia de vou largar tudo, trabalhar com o que eu amo, fazer o que eu amo, gente. Desculpa, não é assim. É óbvio que quando você cresceu bastante, de repente, você pode optar por dirigir uma determinada área lá da sua empresa. Mas aí, sim, quem vai ser o CEO? Porque o CEO precisa saber tudo o que está acontecendo. Ele não vai botar efetivamente a mão na massa, porque você tem um time que está ali por trás, mas quando esse time te reportar, você tem que ter noção do que está acontecendo. Sim. Eu entrei no universo de tecnologia, por quê? Porque eu trabalhava dentro de estratégia, eu tinha muitos colaboradores que trabalhavam com um sistema que chama SQL Server, e eles falavam para mim, não, Ana, isso daqui não dá para fazer. Eu falava, eu estou sendo enrolada. Eu acho que ele está me enrolando. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu aprender essa jossa. E daí eu aprendi, não para desenvolver, eu aprendi para poder liderar.
Então, eu tive bases ali, toda vez que eu me deparo com uma problemática ou algo que eu preciso focar na empresa, será marketing. Deixa eu estudar marketing, deixa eu pegar uns livros aqui, deixa eu ter uma noção. Gente, isso é muito importante. A gente precisa ter uma noção, precisa direcionar. Porque por mais que a gente contrate um terceirizado para fazer isso, ele não vai ter o mesmo olhar sobre o seu negócio que você mesma. Então, essa frase, para mim, ela é perfeita. O tempo inteiro no que tange empreendedorismo. Sim. Eu acho que é muito mais trabalhar com o que se ama, não é atividade. Para mim, é o propósito. E aí eu posso falar, eu trabalho com o que eu amo. As atividades que estão ali ao entorno disso, não necessariamente vão ser o que eu gosto de fazer todo dia. Mas quando a gente tem muito firme, qual é o propósito que você quer? Onde você quer chegar? Aí você pode estabelecer que, se isso você está fazendo certo, se você está na sua linha, você trabalha com o que você ama. E, Ana, para quem tá começando um negócio, né? Ele toda animadinha, quero ter meu negócio, não sei o que, você vai ter 4 empresas. A pessoa, quando ela chega pra bater um papo com você, ela te conta a ideia do negócio dela, o que ela quer fazer. Dilene diz que você é ótima conselheira, né? Que eu sei que vocês conhecem de muitos carnavais, né? Quais são, assim, 3 conselhos fundamentais que você dá pra essa pessoa? Olha, eu vou começar falando com análise de mercado. É o primeiro passo. Eu vejo muita gente, principalmente no universo de startup, falando assim para mim: nossa, eu tenho uma ideia incrível e o meu produto ninguém tem. A percepção que eu tenho, ela não analisou o mercado. É muito disruptivo. Ninguém faz o que eu faço. Ela não analisou o mercado. Se ela não analisar o mercado, ela vai lançar errado esse produto. Por quê? Porque o concorrente ele pode ser direto ou indireto. Eu posso falar assim, vou dar o exemplo de novo da brigadeiria. Ninguém faz um brigadeiro de, sei lá, Sbrubbles, X, tá? Não sei. De manga com coco e sei lá que lá. E jaca. E jaca. Ninguém tem. Então eu sou disruptiva. A hora que eu lançar isso, tá bom. Vamos lá. O mercado consome isso? Será que se você fazer um shake aí, começar a vender na rua esse sabor, a galera vai gostar? Então, qual é o tamanho desse mercado relacionado ao tamanho do seu sonho? Eu quero chegar a vender para todo mundo de São Paulo. Tá, mas todo mundo de São Paulo consome isso? Então, o tamanho do seu mercado é do tamanho do seu sonho? Por isso, essa é uma informação importante quando você analisa o mercado. Lição 1. Tamanho do mercado do tamanho do seu sonho? Né? Porque se está super nichado... se seu produto é super nichado e você quer vender para todo mundo, vai vender para todo mundo. Eu quero vender... Outra coisa, criar um MVP. O que é MVP? Mínimo produto viável. Então, antes de você investir forte lá na loja, nesse ponto, gastar dinheiro com decoração, ali vende. Coloca uma prancheta. Você faz aquele estrondo de loja. Nossa, aí gasta lá no Instagram fazendo patrocinado e não sei o quê. Aí faz folheto, tá? Mas lá vende. Ali naquele ponto vende. O que é o MVP? Eu vou pegar lá uma tábua, eu vou fazer o produto, vou ficar lá na porta e vou falar, vamos ver se as pessoas vão consumir nesse ponto. Vamos ver se outro ponto, aquele consome mais. Então, MVP é fazer o mínimo produto viável, colocar o mínimo de dinheiro possível para validar a sua ideia. Isso, para mim, é essencial. Essencial. Analisar preço. Benchmark de preço. Eu tenho brigadeiro de jaca com coco e manga que ninguém tem, então eu vou cobrar R$15 pelo brigadeiro. Alguém vai pagar R$15? Mas meu produto é caro. A manga vem da Tailândia, ou sei lá, o coco vem da Indonésia e por isso eu vou cobrar R$15. Tá. Mas eu vou vender num bairro classe C e D, que não está interessado se a manga vem da Tailândia. Sim. Né? Então, as pessoas vão pagar que nem liga o preço. Pra manga da Tailândia. Nem liga, gente. Manga é manga. Eu quero manga doce. Não me venha com a manga da Tailândia. Exato. Então, o mercado paga. Assim, eu tô me comunicando com um público que quer esse produto, Exato. né? E os seus concorrentes cobram quanto? Então, tudo para mim, ele está relacionado à análise de mercado e fracionar isso em 3 vertentes principais. Testar, comparar preço e analisar o tamanho do mercado. Acho que essas são as minhas dicas assim, iniciais. Perfeito. Ana, perfeito. E a gente está chegando no final do programa, mas eu preciso
falar que eu te acompanho, né? E queria muito ir na sua mala de viagem. De tantos países e lugares que a Ana viaja, gente. Lugares maravilhosos. A gente fica babando. Sigam ela no Instagram. 29 países já? 29. O quanto viajar te ajuda no trabalho ou para desapegar dele também, né? Porque a sua rotina é intensa. Você sente essas referências, assim, o quanto viajar é importante para você? Muito. Assim, primeiro que é um hobby. Eu acho que na vida a gente precisa ter equilíbrio. Né? Tem que ter um momento da família, tem que ter um momento dos amigos, do trabalho e do lazer. Para mim, isso é extremamente relevante, porque quando a gente está saturada, desgastada, o rendimento vai a zero. E daí, as viagens, para mim, elas têm 2 comportamentos diferentes. Tem a viagem que eu não desligo totalmente. Sim. Então, eu fico ali trabalhando, eu tenho alguns insights, eu fico com um note, né? Eu tô ali, mas eu também tô no trabalho. São viagens que eu faço normalmente mais curtinhas. Agora, tem 1, 2 viagens no ano, que é quando eu vou tirar 10 dias fracionado. Essa, eu desligo completamente. A equipe já sabe. Eu acho que isso prova o seu valor de líder também. Se minha equipe não está empoderada, não tem conhecimento suficiente para tocar e resolver problemas, provavelmente eu treinei e liderei elas mal. Né? Eu não consegui dar instrumentos para que elas consigam tocar a empresa e crescer, porque a empresa crescer é não depender do fundador. Sim. Os colaboradores precisam conseguir resolver a empresa, precisam conseguir crescer a empresa. Sim, gente, é igual um filho, né? Eu fiz essa... É exatamente isso. O filho tem que ser independente. Você tem que né? criar pro mundo. Criar pro mundo. Exato. E ele vai se virar. Ele tem que virar. Você vai dar a base para ele, você vai educar ele, você vai encher ele de valores e de ética, e daí, seja que Deus quiser. Sim. A hora que ele for pro mundo. Empreender é isso. E para mim, aliás, liderar é isso. Exato. Liderar é isso. Você tem um negócio próprio ou não, né? Liderar Liderar é isso. Então, se eu estiver viajando e eu falo para eles, eu tô na viagem de desligar, e alguma coisa acontece, eu sei que é realmente algo muito atípico. Porque eu não respondo os e-mails, eu não vejo nada. Nada. A maioria das vezes eu levo o meu computador e ele volta desligado. Porque assim, né? Seguro morreu de velho. Deixa eu levar pra uma emergência. Vai que, né? É só, um remedinho pra dor de cabeça que a gente leva, né? Vai que. Então, eu levo lá o computador, tô com as minhas informações pra caso tenhamos que resolver alguma bucha. Mas eu tento desligar ao máximo. Sim. Eu tento desligar. Agora, as viagens curtinhas já não. Daí, eu fico lá trabalhando nos 2 universos simultaneamente. Ana, agora uma pergunta que a gente sempre faz para todas as nossas convidadas, que é assim, qual foi o seu plot twist, que é assim, a grande virada da sua carreira, e qual é o seu antagonista, que é assim, aquele vilão que você sempre fica lutando contra? Tá. Meu plot twist, acho que foi na minha primeira empresa. Quando eu a fundei, eu iniciei com uma diretora comercial, que ela se tornou uma grande amiga minha. E naquele momento, eu confundi, e daí eu faço total culpa, muito as relações pessoais com as profissionais. E confiei demais. Sei muito... Misturei. Então, eu confiei demais. Num determinado momento, a pessoa que eu mais confiava foi exatamente a pessoa que me passou a perna, que tentou passar a perna. Então, ela tentou montar uma empresa paralela, levar os funcionários... Sem você saber. Sem eu saber. E levar os clientes juntos. Meu Jesus. Sendo minha amiga. E assim, eu descobri... um golpe. Foi um golpe. Assim, graças a Deus, ela não levou o time todo, conseguiu levar uma pessoa. E não levou nenhum cliente. Mas isso realmente foi uma virada de chave para mim, porque eu precisei repensar o que levou isso a acontecer. Será que foi só ela? Será que não foi também algo relacionado a mim, a minha postura? Porque sempre tem os 2 lados, né? E aí, a partir dali, eu comecei a viver um universo empreendedor muito mais profissional, trazer o universo profissional, empresarial para dentro do empreendedorismo, sem confundir relações.
Eu acho que para mim isso foi uma grande virada. De estabelecer muito mais... Isso fez com que eu estabelecesse mais controles, KPIs, analisasse melhor o coeficiente da empresa como um todo, para que nunca mais eu me colocasse nessa mesma posição. Isso foi uma virada, né? Porque o universo de empreender, como você ainda está muito sozinho, Sim. você não divide tantas responsabilidades, você ter ali um par que não necessariamente é seu sócio, mas é muito próximo de você, é um alívio emocional, Sim. de uma forma. Sim. Mas também é uma bengala profissional péssima. Sim. Sim. Péssima. E isso acaba minando o crescimento da empresa. Então, acho que isso, para mim, foi uma grande virada. Foi ruim, mas foi muito bom depois. Um aprendizado. Foi um grande aprendizado. E acontece muito, né? De a gente levar socos da vida, mas que são Trazem transformadores, né? E assim, obviamente que aquilo poderia ter me abalado, como me abalou. Isso poderia ter fechado a minha empresa. Eu não tinha plano B. Eu foquei tudo, eu apostei todas as minhas fichas na Virtue, né? Eu não tinha plano B. O dinheiro do acordo que eu fiz na empresa anterior foi 100% para a empresa. Sim. Eu lembro que o valor do meu acordo foi o dinheiro gasto no patrocínio de um congresso. Nossa. Apostou realmente todas as fichas. Eu apostei realmente todas as fichas, tudo que eu tinha e o que eu não tinha também. Então, aquilo poderia ter acabado com o meu sonho, mas muito mais do que isso, né? Me desestruturado e abalado financeiramente. E o seu antagonista? O vilão? Quem é o vilãozinho ali que você luta diariamente contra? Com a minha impaciência. Você é explosiva? Eu não diria... Hoje não, mas eu fui muito explosiva. Eu achava que todas as pessoas precisavam ter a mesma velocidade de entrega e de aprendizado que eu tinha. E achava que essa era a única qualidade que o colaborador da minha equipe precisava ter. Eu demorei para entender, como líder, que as pessoas têm qualidades diferentes das minhas. Né? E que ele não ter a mesma velocidade, o mesmo nível de entrega, não significa que ele não tenha outras qualidades. Nossa, isso é tão importante, né? Até de raciocínio, assim, né? Às vezes uma coisa muito óbvia pra gente não é pra pessoa do lado. Não é pra pessoa. E ele ia falar, eu já expliquei isso pra você 2 vezes. Essa daqui é a última, hein? E, assim, mas óbvio, se eu tô explicando da mesma forma, como é que eu quero que ele entenda na 14ª vez? Exatamente. Então... Trabalhar isso foi um aprendizado diário, é um aprendizado diário, Sim. Não vai acabar. Ainda é seu antagonista? Não, ainda é meu antagonista, principalmente em momentos de TPM. Mas reconhecer já é um grande passo. Já é um grande passo. Eu falo que eu não tomo grandes decisões nesses dias, né? É real. Nem tenho grandes conversas. Por quê? Porque vai te levar, de repente, a você ter uma impulsividade maior e, no meu caso, gerar uma impaciência descabida para o momento. E é algo que eu venho trabalhando. Acho que, às vezes, o nosso maior vilão está dentro de nós mesmos, né? Exato. Não é um terceiro. Com certeza. Acho que é isso. Agora, para finalizar, deixam, por favor, um recado para as nossas protagonistas nessa câmera aqui. Ó. Bom, o recado que eu dou é foco. Foco e determinação. Eu acho que se a gente, em qualquer coisa, empreender profissionalmente, dentro de casa, se a gente acabar desistindo no primeiro obstáculo, a gente não aprende. O obstáculo, sinceramente, é a maior zona de desconforto, mas de aprendizado em absolutamente tudo. Então, focar é importante e saber desistir também é importante. Quantas vezes você já bateu na mesma tecla? Então, se você já está batendo na mesma tecla, da mesma forma, muda o rumo, faça diferente. Isso não é simplesmente abandonar os sonhos. É você estabelecer estratégias e diretrizes para você conseguir conquistá-los, talvez de uma outra forma, talvez em um outro tempo. Então, eu diria que esses são as minhas dicas e os meus recados finais que eu dou para vocês. Ai, Ana, perfeito. Obrigada. Olha, obrigada. Obrigada a vocês pela pelo sua convite. presença. Foi ótimo, assim, um podcast cheio de conteúdo esse, assim, muitos aprendizados, assim, a gente foi pegando ao longo do episódio. Foi um prazer te receber. Como as pessoas podem te achar?
como as pessoas podem achar? É a UFA ou o UFA? Nós não temos gênero. Ah, então tá bom. Tanto faz. Ótimo. Como as pessoas podem achar o site, Instagram? O site é www.ufa.com.vc de você. O Instagram é Ufa com você também. LinkedIn é a mesma coisa, Ufa com você. Eu também estou no LinkedIn, então é /Ana Pisaneschi e meu Instagram também é /Ana Pisaneschi, @Ana Pisaneschi. Obrigada, Ana. Bom, obrigada a você. E eu quero agradecer, para finalizar, os nossos grandes parceiros, a LupaCast. Se você precisa fazer, se você quer fazer o seu podcast, se você precisa transmitir uma live, que mais? Fazer fotos, enfim, eles têm toda a estrutura para oferecer esse serviço. Então sigam eles no Instagram, chamem eles no direct, que eles vão oferecer esse serviço para vocês. Não deixem de seguir a gente no Instagram. Gente, eu tava pensando aqui, a Ana falou sobre humanização, então eu não quero parecer um robô falando, curtam esse episódio, se inscrevam no canal. Mas a gente quer que vocês curtam. A gente quer. Senão vocês vão receber uma ligação. Senão vocês vão receber uma ligação. Robotizada de uma pessoa. No nosso call center. Ou uma mensagem no WhatsApp. Não, de verdade, a gente pede pra vocês se inscreverem e curtirem esse episódio, porque a gente faz os episódios, traz convidados com todo o carinho. A gente quer trazer conteúdo bacana pra vocês e curtir, se inscrever é muito importante pro nosso trabalho crescer. Então curtam, se inscrevam. Se você estiver no Spotify, siga a gente. Que mais? Siga a gente no Instagram, que é onde a gente compartilha os melhores cortes dos episódios e onde a gente também interage com vocês, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem. Obrigada, beijo. Ai, gente, que tira uma foto nossa. Vamos tirar, claro. Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.